Amém. Boa noite. Fazer igual a Clara. Meu nome é Ercília Nunes. Boa noite, minhas irmãs. O título que eu trouxe para nossa reflexão de hoje é o Círculo de Oração. Círculo de Oração. E vocês não vão acreditar que semana passada quem me deu esse motivo de oração foi meu marido. Quem diria, né? O meu marido, ele chamou, falou: Ercília, eu tenho aqui uma mensagem, não sei como ele usou o termo, não. E é uma palavra para quando você for levar a sua reflexão. Eu falei, eu que vou levar a reflexão semana que vem. E ele falou, então está aqui. Separou lá, deixou separadinho lá na Bíblia para eu estudar e estar compartilhando aqui hoje com vocês. Então, eu já vou começar pedindo para projetar Lucas 2, a gente vai ler de 36 a 38. Deixa eu ver o horário aqui para eu me corrigindo. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade, Nazaré da Galileia. Até aí. Bom, vamos lá. Então, este texto sagrado, ele revela a dedicação do ministério de oração de uma mulher de 84 anos, chamada Ana. Esta profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Aser, apesar da sua idade avançada, não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejum e oração. Essa história da profetisa Ana faz lembrar a história de uma mulher, que é uma brasileira, né, Albertina Bezerra Barreto. Ela foi a fundadora do Círculo de Oração. Estou gostando de ver, hein? Boa noite. Fundadora do Círculo de Oração no Brasil. O Círculo de Oração Feminino é um dos ministérios mais importantes e influentes das igrejas. Então, quando dão aqui os recados, né, do horário do culto, né, que fala do culto do jovem, quando fala do culto das mulheres, eu sempre dou um uhul, dou um gritinho, porque eu acho muito importante. A importância do ministério de oração. O ministério feminino da igreja e os congressos de mulheres, nós não combinamos, hein, Márcia? São muito importantes para uma participação mais efetiva das mulheres na obra de Deus. Então, vou contar aqui um pouquinho da minha experiência do primeiro congresso de mulher que eu fui. Foi naquele espaço Sul-América, lá no centro da cidade. Gente, eu achava uma coisa assim linda, maravilhosa, aquele tanto de mulher, né?
a nossa pastora com uma roupinha dela diferente e todas nós indo atrás. E isso eram de todas as igrejas. Era uma coisa assim, um negócio lindo, maravilhoso. Aí começou lá as palestras, né? Então, só mulher. Primeiro sobe um tanto de mulher para falar, né, de como seria, né, a organização do evento. Depois sobem só mulheres para fazer o louvor, as mulheres na banda, né? E depois subiram as pré-leitoras. Gente, aquelas mulheres, elas fizeram... Eu pensei que aquele negócio ia cair, porque era tanta gente pisando no chão, mas com uma força. Você via, eu não sabia ainda que aquilo ali era o Espírito Santo tocando no nosso coração. Mas era um negócio tão envolvente, eram tantas mulheres maravilhosas subindo ali. Eu falava, gente, que coisa linda, que coisa bonita. Eu vinha de um mundo, né? Eu venho, né, do mundo de RH, que a gente tantos congressos, tantos eventos, mas nada me fez tocar tanto o meu coração como foi aquele primeiro congresso. Eu anotei aqui, mas não li nada. Então, o trabalho do Círculo de Oração, ele foi fundado em Recife, por uma mulher, uma pernambucana, em 1942. O nome dela é Albertina Bezerra, eu já disse, e ela foi abençoada com longevidade e ela morreu com 94 anos. Mas ela teve uma bênção maravilhosa na vida dela, que foi a cura da filha dela. Ela tinha uma pessoa, né, que estava muito doente, uma menina muito doente, não tinha esperança de cura. Era a filha dela. E de uma maneira assim que linda, que Deus usou, né, essa irmã Albertina para viver de jejum, em oração, e toda hora se reunindo com as mulheres. E a filha dela teve um diagnóstico de que ela não andaria, e ela não ia andar e nem falar. Foi enganada por todos os especialistas. E com fé em Jesus, ela pediu que algumas irmãs a acompanhassem. E 7 irmãs se prontificaram para acompanhar ela em jejum e em oração. E assim, por conta dessa situação, a filha dela foi curada e começou um círculo de oração na igreja. E cumprindo-se, né, a promessa de Deus, né, na vida da irmã Albertina. Agora eu vou falar também um pouquinho de como eu entrei no nosso círculo de oração. Eu sei que as irmãs que estavam fazendo, né, começando, que foi a Márcia e a Roberta Vidal, elas ficavam numa salinha atrás da igreja e elas se reuniam ali em oração, elas iam para lá, ficavam orando. Aí uma vez eu perguntei à Márcia se eu podia participar, mas eu não sabia nada, eu não sabia orar do jeito que elas oravam. Eu ficava, gente, como é que eu vou falar alguma coisa, né? Aí a Roberta falou, Ercília, você tem que falar com Deus como você está falando comigo, né? Só que a sua intimidade com Deus é diferente. E eu ficava com uma vergonha, eu ficava com medo de falar, errado, né? Ficava com medo de ser inferior na oração. Olha só como a gente às vezes é tão mesquinha, né? E
conforme a nossa necessidade, a minha necessidade, eu fui quebrando aquilo. Eu fui falando, não, eu vou participar, eu vou falar, eu vou levar um papelzinho escrito. E comecei assim. Eu sei que eu ainda estou aprendendo. Cada dia que passa é um degrau para a gente formar esse círculo de oração. Mas eu sei que para mim me fez um bem muito grande. De toda terça-feira a gente está participando ali. Começaram com as duas, né, com a Márcia e com a Roberta, e depois foram crescendo. E eu ia aproveitando um pouquinho daquilo que eu tinha de experiência no meu ramo profissional, e depois eu vi que não tinha nada a ver, que a oração e que essa intimidade com Deus, ela vem mesmo depois que você busca, né? Quando a gente fala em espírito em verdade, é verdade, né? É espírito em verdade, né? Não adianta você ficar rebuscando livros, não adianta você ficar inventando história. Então, foi assim que eu comecei o meu círculo de oração, o meu envolvimento, o meu amor e o meu prazer de estar fazendo parte. Cada dia mais eu peço a Deus, me dê força, me dê coragem para que a gente esteja unidas. Antigamente também eu ficava, mas é tanta gente, né? Mas não, a gente vê que se voluntariam poucas pessoas, igual lá com a Albertina, né? Foram 7 mulheres, mas 7 mulheres que fizeram uma diferença, e essa diferença está respingando na gente aqui. Então, o nome Círculo de Oração, segundo a irmã Albertina, foi colocado por causa de um folheto que ela havia lido, e o texto dizia assim, alguma coisa, e o texto falava, a oração era como um círculo nos céus. Então, vou pedir para projetar para a gente Esdras 8:23. Esdras 8:23. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Vamos ler juntas? Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Amém. Ele atende, né? Esdras, né, era um sacerdote, após buscar, ele disse isso, né? Após ele buscar Deus em oração e em jejum. Vamos circular, gente, o céu com nossas orações? Eu vou pedir para projetar 1 Samuel 1, e é um texto grande, Samuel 1, de 10 a 18, e nós vamos ler também com aquela leitura responsiva, para marcar bastante no nosso coração. Eu vou dizer um e vou passar o outro para vocês. Samuel 1, 10 diz assim, e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. 11, vocês. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca.
Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. 15, vocês. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. Amém. A Bíblia, ela afirma que a Ana, né, que é a outra mulher, que primeiro lá nós tivemos a Ana, essa Ana também moveu os céus com as suas orações, realizando o sonho materno de ter um filho. Eu até ia falar para uma pessoa aqui, né, que ela tinha que confiar mais, orar mais, porque Deus não olha, né, a sua idade, Deus não olha como é que está a sua saúde. Se você tiver que ter um filho, com certeza você vai ter. E em 1 Samuel 1:27, era este menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido, que foi Samuel, né? Samuel teve sua história, né? Temos 2 livros de Samuel, e foi aquele profeta que orientou, né, desde o início, um dos primeiros reis, que foi Saul, né? Vou pedir para projetar Mateus 21 e 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Jesus disse, né? Tudo que pedirem de coração, crendo, vocês receberão. Mais um livro para a gente ver, é Atos de 1:14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Falavam, né, que Maria também tinha um círculo de oração, né? Menciona aqui que Maria, mãe de Jesus, ela frequentava uma espécie de círculo de oração na igreja primitiva. Em Atos 12:5, Atos 12:5, Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Lucas, ele descreve que a força da oração feita por uma igreja unida, ela faz coisas que ninguém pode desconfiar que não foi Deus, né? E assim, né, Pedro, que estava lá guardado na prisão, mas haviam pessoas orando incessantemente por ele, pedindo a Deus por ele, né? Ele estava guardado. Então, desde o seu início, o círculo de oração é semelhante a um exército em marcha,
preparado para a guerra. A igreja sabe que pode avançar contra o inimigo e conta com uma retaguarda composta de um batalhão de mulheres que, em oração, se prepara para auxiliá-la na peleja contra o mal. Deus, ele ouviu aquela oração daquelas mulheres e Pedro milagrosamente foi solto. Depois vocês, se quiserem, ler Atos 12, de 6 a 17. A gente não vai ler agora porque é grande e a gente vai acabar passando muito. E é assim que é aqui na nossa igreja, né? Nós buscamos orar incessantemente. Quantos pedidos nós sabemos que foram atendidos? Quantos nós já tivemos aqui livramentos de prisão? Nós já tivemos aqui sucessos em processos, sucessos em viagens. Já tivemos filhos resgatados, curas, atingimentos de metas de vendas, né, empregos. E quantos milagres e curas nós tivemos aqui. A diferença é que nós não temos aqui um escriba, né? Olha, fazendo aquela fila e colocando ali. Mas nós somos testemunhas que a nossa oração, ela faz uma diferença muito grande. Então, a conclusão que eu chego é essa. Eu vou pedir o Alexandre para projetar para a gente o livro de Mateus 16, 18. Capítulo 16, versículo 18. E deixa projetado aqui, só para eu fazer a conclusão. Conclusão, né? A oração é o recurso mais poderoso que Deus colocou à disposição da sua amada igreja para enfrentar e vencer todos os seus desafios e obstáculos, tendo um batalhão de mulheres, que somos nós, de oração, intercedendo pela igreja. A obra do Senhor continuará avançando e despedaçando os grilhões do inferno. Então, eu vou ler aqui esse versículo para a gente. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Amém. Eu vou orar aqui para concluir a nossa reflexão de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada, Pai. Obrigada pela palavra. Obrigada, Senhor, por te conhecer cada dia mais. Obrigada, Senhor, porque nós somos mulheres de círculo de oração. Nós somos mulheres, Senhor, que enfrentamos qualquer batalha, Senhor, através, Senhor, da união que nós temos aqui em oração. Através do clamor que fazemos, Senhor, cada hora que alguém pede uma oração. Senhor, nos mantenha assim, Senhor, que possamos progredir muito mais e mais, Senhor. Que possamos, Senhor, nos livrar daquilo que nos mantém encolhida, Senhor, para não orar, para não participar do círculo de oração, para não falarmos, Senhor, porque vamos nos envergonhar, vamos ficar com medo de uma crítica, vamos achar que vão nos comparar, Senhor, com outra pessoa que ora, que falam palavras bonitas. Mas, Senhor, aprendemos aqui que nós temos que ir direto ao seu coração, Pai. Que nós temos que agradar a Ti, Senhor. Que esse retorno nós vamos ver, Senhor, de uma forma ou de outra. Queremos, Senhor, Te agradecer. Queremos, Senhor, Te louvar e engrandecer sempre o Teu nome. Que o Espírito Santo de Deus esteja sempre presente conosco. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus e Te agradeço. Amém.